Olá, querido, olá, querida, tudo bem com você? Eu te cumprimento com a paz do Senhor e desde já te agradeço por ter clicado nesse vídeo para assistir mais um conteúdo que nós vamos passar por aqui. E desde já eu te convido a se inscrever nesse canal para ficar por dentro de todas as novidades, tudo aquilo que a gente vai transmitir através desse canal do YouTube. Nós cremos que esse canal, o Senhor é quem nos confiou para que a gente pudesse passar um pouco mais da palavra dele, um meio para a evangelização, um meio de pregar o evangelho a toda criatura. Então, se inscreva nesse canal e fique por dentro das novidades. E também quero te pedir para, desde já, deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com alguém, caso até o final do vídeo você identifique uma pessoa que precisa assistir a esse vídeo. Então aqui eu quero levantar com você 5 lições que nós aprendemos com essa guerra entre o Hamas e Israel, ou melhor dizendo, esse ataque do Hamas contra Israel. Então, já vamos à primeira lição que a gente aprende aqui. Devemos orar por todos. E eu gostaria de, sempre com uma base bíblica, poder te passar cada lição que vai ser abordada aqui. Então eu te convido a abrir em 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 6, que diz assim, eu vou ler aqui na minha King James. Exorto que, antes de tudo, se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ou seja, devemos orar por todos, absolutamente todos. Claro que você está indignado com os ataques do Hamas. Claro que você está indignado com as decapitações de crianças, bebês. Claro que você está indignado com o massacre que está acontecendo, com a destruição que está acontecendo nas cidades de Israel. Eu tô chateado, eu tô triste, eu fico triste com tudo isso. Mas ainda assim, como cristão, devemos orar por todos. Sabe por quê? Porque assim como Deus nos deu corpo, alma e espírito, e Ele sabe que a nossa alma é eterna, e que ela tem 2 caminhos, ou o inferno, ou o céu, ou o reino dos céus, ou o lago de fogo e enxofre, a alma de todos do Hamas também tem um destino eterno. Então nós temos que orar, porque a vontade do Senhor é a seguinte, que todos os homens se salvem e encontrem um pleno conhecimento da verdade. Ou seja, que todos os homens se arrependam e encontrem a verdade, o Evangelho. Então nós devemos orar para que dentro daqueles corações, ainda que com todo o massacre, ainda que com todo o ódio que eles têm, ainda que com toda a raiva, ainda que com todo o sentimento de destruição que eles querem causar, devemos orar, devemos interceder, porque ali dentro tem uma alma. Ali dentro tem uma alma que vai durar eternamente e que quando passar por essa terra, ela só tem 2 caminhos. Lago de fogo e enxofre ou reino dos céus. E a vontade do Senhor, repito, é que todos os homens se salvem. Então você consegue entender a importância da sua oração? Você consegue entender a importância da sua intercessão? Ela pode sim parar a guerra e ainda assim produzir arrependimento no coração que mais contém ódio, no coração que mais contém vontade de destruição. Porque sabemos que foi assim na vida de Paulo. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo, ele perseguia cristão, mandava apedrejar, sentenciar. E depois, no caminho de Damasco, ele se encontrou com a verdade, se encontrou com o nosso Jesus Cristo e se tornou apóstolo Paulo, importantíssimo para o Novo Testamento. Então, vamos para a segunda lição. Devemos nos atentar aos sinais do fim dos tempos, os sinais escatológicos. E eu quero ler contigo Mateus 24, do versículo 6 ao 8, que diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim.
Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. Ou seja, os sinais estão aí, irmão. Guerras, rumores de guerras. Muitos falaram sobre aquela guerra da Ucrânia com a Rússia. E agora, Hamas contra Israel. Com possibilidade de outras nações entrarem nessa guerra também. São os sinais do fim dos tempos. Mas ainda não é o fim. Mas será já o princípio das dores. Então, é tempo de ficarmos atentos, abrirmos os nossos olhos e principalmente os nossos olhos espirituais, para que não vos enganeis, como o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui. Para que não vos engane e nem vos perturbeis, ou seja, não vos engane e nem se confundam. Os sinais estão aí. Ele não nos deu a data que ele viria, mas ele nos deu sinais para que pudéssemos acompanhar e principalmente para que estejamos atentos, vigilantes, alertas sobre a sua volta e estarmos preparados até que ele venha ou até que nós sejamos levados ao encontro com ele lá no reino dos céus. Terceira lição: o mundo torce contra as coisas de Deus. Você com certeza está indignado, irmão, com o mundo torcendo. Tem pessoal brasileiro torcendo com a destruição de Israel, torcendo para o Hamas, torcendo para que o Hamas destrua tudo. Com certeza isso nos indigna, de certa forma. Mas isso tudo está escrito, irmão. E eu queria ler com você a continuação de Mateus 24, dessa vez no versículo 12 e 13, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Então não importa o rumo do mundo, não importa a torcida do mundo, o que importa é você suportar, porque você, suportando até o fim, será salvo. Estava escrito que o amor de muitos iria esfriar. Ninguém está se compadecendo com as crianças que morrem, ninguém está tendo piedade ou amor ou compaixão com as mulheres, com aqueles levados cativos, com aqueles que são pelo Hamas. Mas você, como cristão, tem que se posicionar e suportar até o final, suportando em oração e súplica, porque até mesmo esse mundo que está torcendo pró-Hamas, está torcendo em favor do Hamas, em favor da destruição, do caos, ainda assim, neles tem alma. Então a gente tem que orar para que dentro deles haja um arrependimento. Ainda assim, no meio de todo esse amor frio, no meio de todo esse sentimento de destruição, haja arrependimento. E vamos à quarta lição: despertar para apressar a volta de Cristo. E eu quero ler contigo novamente, Mateus 24, dessa vez no versículo 14, que diz exatamente assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. E então, só então, virá o fim. Ou seja, nós temos um papel fundamental para o fim. Nós temos um papel fundamental para que tudo isso se finde, que é pregar o evangelho. O Senhor ele não disse a data, até porque o Senhor Jesus não sabe a data, só o Pai. Mas ele nos disse para ficar atentos aos sinais. Contou conosco para uma grande obra: ir e pregar o evangelho. Pois só após o evangelho ser pregado a toda a criatura virá o fim. Então nós podemos apressar essa volta. Nós podemos apressar esse fim pregando o máximo de vezes possível, aproveitando toda a oportunidade, pregando em tempo e fora de tempo, até que ele venha. E com isso nós vamos à nossa quinta lição: buscai o Senhor enquanto se pode achar. E para isso eu não posso deixar de ler com você Isaías 55, no versículo 6, que diz assim: Buscai vós ao Senhor enquanto ele se pode ser encontrado. Buscai vós ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto ele está próximo. Irmão, essa é uma chamada ao arrependimento e ela possui um tom de urgência. Parece que ele estava vivendo nesse tempo. Parece que ele estava pregando para mim e para você agora. Parece que ele era contemporâneo a nós. Parece que ele está aqui nessa geração. Porque ele fala com um tom de tanta urgência que se aplica ao tempo de hoje.
E essa é uma chamada ao arrependimento. Nós temos que nos arrepender antes que o Senhor retire a sua presença e venha com o julgamento. Então, irmão, é tempo de voltar. É tempo de se derramar na presença do Senhor. É tempo de se deleitar na presença do Senhor. É tempo de ter mais prazer nas coisas de Deus e ignorar os prazeres do mundo, os prazeres da carne e se voltar completamente a Deus. Se arrepender dos pecados, dos erros, das iniquidades e voltar à presença do Senhor. Você que está desviado, é tempo de voltar ao primeiro amor. Você que ainda não conhece a palavra, caiu nesse vídeo porque alguém te mandou, é tempo de voltar. É tempo de se arrepender. Os sinais estão aí, tão claros para mim e para você. E ninguém está falando disso. Ninguém está falando que isso são sinais para nós ficarmos alertas. A segunda vinda, do Senhor. É tempo de voltar, irmão. É tempo de voltar, é tempo de buscar, é tempo de invocar enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Porque quando Ele retirar a sua presença e vier com obra de julgamento, ninguém escapará do juízo. Ninguém escapará do juízo do fim dos tempos. Então é tempo de voltar, é tempo de se arrepender. Parece que eu estou sendo repetitivo, redundante, mas assim como Isaías, no tempo dele, estava pregando em tom de urgência, é meu dever pregar a você em tom de urgência. E não é obrigação sua acreditar no inferno, no céu, nos sinais do fim dos tempos, na segunda vinda do Messias, mas é obrigação minha te avisar e te alertar de tudo isso que está acontecendo e principalmente dos sinais provocados por tudo isso que está acontecendo. Amém? Então, deixe seu like nesse vídeo, te peço novamente para se inscrever no canal, compartilhar com quem você julga necessário assistir esse vídeo, crendo que esse vídeo edificou a nossa fé de alguma forma e nos deixou alertas sobre tudo isso que está acontecendo, que são o princípio das dores. Amém? Muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Deus te abençoe. Tamo junto. Abraço.